Pastor Rafael Rocha, em Camboriú, e eu tenho muita vontade de conhecê-lo, esqueci o nome dele agora, rapaz. Eu queria mandar um abraço para ele, tá bom? São muitos, na verdade, né? E o senhor lembra do nome dele? Foi esses dias aí, não tem muito tempo não. Consegue lembrar? Juliano Fraga. Esse mesmo. Eu quero aproveitar e quero mandar um abraço para ele, tá bom? Ele esteve em Belém na nossa convenção e eu não pude ir, tá? E eu tenho uma admiração muito grande pela sua história de vida, como ele conheceu Jesus, como ele se converteu. Uma história muito linda mesmo. Será que não dá para você ligar daqui a pouco para algum amigo seu aí que está agora online conosco ou não? Eu vou ter que ficar me levantando, tá bom? Porque a internet não tá boa. Olha só a live. Só um minuto. Mas é isso, assim que a gente perceber que a internet travou, eu me levanto, vou lá e reinicio, tá bom? Pastor Rafael Rocha, vamos falar sobre esse assunto maravilhoso e eu gostaria que você desse o nome técnico aí como professor, como um grande exegeta, tá bom? Enquanto você vai falando, eu vou compartilhando aqui a nossa live. Eu quero que você também fale da sua formatura acadêmica. Bragança toda está ligada no programa Cidade Interior, o Brasil e o mundo. E eu quero agradecer a Deus pela audiência de todos vocês que estão aí nesse Brasil de meu Deus, nesse mundo de meu Deus, e também na nossa live aqui em Bragança. Beleza. Bom, pessoal, estamos aqui, né, mais uma vez na Rádio Pérola FM 92.1 MHz, convidado pelo pastor Manuel Guerreiro de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de Deus e do pastor Manuel nos dar mais uma vez esse convite maravilhoso para estar aqui para falar sobre a paracletologia, tá? Ou a pneumatologia. Então, estamos juntos aqui. Ainda agora falei sobre a minha formação que está lá no Google. Você entra lá, Google CNPq Currículo Lattes, e você coloca lá o meu nome completo, Mário Rafael Campelo da Rocha. Digo, vamos ver se o pastor Rafael realmente é acadêmico, né? Então, CNPq Currículo Lattes, escreve o meu nome na pesquisa, na busca, Mário Rafael Campelo da Rocha, clique em cima do meu nome completo que vai aparecer toda a minha formação. Graduação, 2 pós-graduações, porque graduação é uma coisa, pós-graduação é outra coisa. Então tem graduação, pós-graduações, outras especializações de hebraico, de grego pela Universidade Hebraica de Jerusalém, pelo Instituto Ibetel de Manaus, e as outras universidades que eu formei com língua portuguesa e língua estrangeira, com teoria e prática de tradução. Eu, de fato, sou um linguista, tá, pessoal? Sou gramático. Eu trabalho, quando eu trato com o hebraico, eu trato meramente dentro de uma perspectiva linguística e gramatical, tá? Então, como o texto bíblico já é a revelação, a gente precisa de iluminação para poder tratar e trabalhar com o texto bíblico. Então, estamos aí, né, trabalhando e estamos juntos, pessoal. Estamos juntos aí, aguardando aí as perguntas. Pessoal, você que está me assistindo aqui, tanto pelo Facebook do pastor Manuel Guerreiro de Deus, e você que também está me assistindo pelo meu Facebook agora, eu estou vendo aqui, está conosco aqui o Eduardo Ian, está conosco a irmã Lenisa Figueiredo, está conosco pessoas maravilhosas, pessoas especiais, né? O meu amigo Eduardo Ian, ele é um graduando, né, em História pela Universidade Federal do Pará. E é interessante, já está conosco Eliezer Rei, está conosco aqui. Então, pessoal, para mim é uma alegria poder discorrer. E você que tiver dúvidas sobre o Espírito Santo, a pneumatologia, o estudo técnico do Espírito Santo, quem de fato ele é, o que é que ele representa de importância e de relevância nas Escrituras, você pode fazer perguntas sobre qualquer coisa aí nessa direção, somente sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e a gente vai de fato falar um pouco sobre isso.
Muito bem, Bragança, Brasil e o mundo, todos ligados na live. Quero mandar um forte abraço para o nosso presbítero Eliezer Rei, que está ligado no programa, que é um parceiro desse programa. Ele que aí é um dos especialistas na área do ar-condicionado. Rafael Grão fez o seguinte, eu vou ficar me levantando, tá bom? Porque assim que eu perceber que a live travou, eu tenho que ir lá destravar a live, correto? Primeira pergunta. Para você, queridão, ao vivo aí para todo o Brasil, através do nosso Facebook. No final, quero te fazer uma pergunta polêmica, tá bom? Se nós vamos ver o Espírito Santo no céu, correto? Correto. São três: Pai, Filho e Espírito Santo. E a pergunta é essa: se nós vamos ver os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi uma pergunta que me fizeram essa semana. Guerreiro, a gente vai ver o Espírito Santo lá no céu? Fica pro final, fechou? Fechou. Essa é uma pergunta bem complexa, né? Que a gente vai deixar como a cereja do bolo. Muito bem. A gente vai começar introduzindo primeiro sobre uma série de coisas. Fica ligado na live aí, tá? Assim que sumir daí, tu me diz que eu venho aqui e a gente destrava ela. Certo. Muito bem. Aí para todos vocês, um dos maiores teólogos do Brasil, presente no programa Jesus para Todos com Manuel Guerreiro, Rádio Pérola, uma das maiores rádios do estado do Pará. E a primeira pergunta, pastor Rafael: qual a importância da pneumatologia para esses dias que nós estamos vivendo, para a vida cristã, tendo em vista que fala do ser mais importante que nós temos, que é o Espírito Santo? Bom, a importância é total. Primeiro porque vamos falar um pouco sobre a palavra espírito na Bíblia. Nós temos duas palavras para espírito, ruah, que é espírito em língua hebraica, e ruah significa uma força, um poder, mas também ruah significa também uma série de outras coisas, como o próprio espírito. Ruah, espírito dos anjos. Ruah pode se tratar como o espírito do homem. Ruah pode se tratar como o espírito de Deus em hebraico. Mas por que o ruah, ele em hebraico, além de ser espírito de Deus, né? Veruah, ou ruah Elohim, Veruah Elohim, que está em Gênesis 1, 2 em hebraico. Por que também o ruah pode ter o espírito do homem? É porque o espírito do homem, que também é ruah em hebraico, foi criado, por assim dizer, a partir do Espírito de Deus, tá? Então o Espírito de Deus em Gênesis 2:7 também acredita-se, né, que foi o Espírito Santo participou da formação do homem. Inclusive está lá no texto do livro de Jó. Então o Espírito dos anjos foram criados pelo ruah. Aí talvez alguém me diga, mas espera aí, e os anjos caídos foram criados pelo ruah também? Então, esses espíritos caídos, eles resistem ao Espírito Santo? Sim. O próprio homem, ele resiste ao Espírito Santo na Epístola aos Hebreus, né? Então logicamente, está muito claro. O Espírito Santo pode ser resistido? Claro. Então, tem que estudar um pouquinho mais sobre essa questão, porque muitas pessoas, pastor Manuel, acreditam que o Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele não pode ser resistido. Na cabeça de muita gente, todas as pessoas que o Espírito Santo vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, se convertem. Mas existem pessoas dos quais o Espírito tem falado e, de fato, tem resistido ao Espírito Santo. Um exemplo disso é Judas Iscariote, que resistiu ao Espírito Santo sob o ministério de Jesus durante 3 anos e meio. Ele resistiu ao Espírito Santo e, como consequência, acabou recebendo uma influência diabólica, satânica, diretamente de Satanás ao entrar em seu coração, a ponto de vender Jesus e depois cometer suicídio. Então, sim, é possível resistir ao Espírito Santo, sim. Então, nós temos essa outra palavra grega, é pneuma, né? Ou pneumatos, por assim dizer, no grego, que também tem a ver com vida, né? Tem a ver com espírito, tem a ver também com um vento, né? Que é por isso que o Espírito, lá em Atos 2, é colocado lá um vento veemente e impetuoso. E também a própria palavra grega também descreve a questão também do pneuma também. Isso é muito interessante. Do Espírito.
É como se fosse um espírito veemente e impetuoso no grego. É isso aí, Bragança. Tá aí para todos vocês a explicação bíblica e a gente vai continuar desenvolvendo esse bate-papo. Agora, pastor Rafael, eu vou ter que ficar vigiando a live. A internet não está bem. Eu faço a pergunta, tá bom? Certo. E vou para a live e depois volto para fazer a pergunta. Certo. Pois bem, pastor Rafael Rocha, a gente ouve, vê como é que está aí a live, está funcionando? Tá tudo certo. Quando travar, tu me diz. Certo. A pergunta é essa: o Espírito Santo é uma pessoa, tendo em vista que o ser humano tem 206 ossos, né? Na verdade, 306 ossos. Uma pele que pode esticar até 2 metros, aproximadamente cerca de 200 mil fios de cabelo, né? E não há nenhuma referência sobre a pele do Espírito Santo, não há nenhuma referência sobre os ossos do Espírito Santo. Qual é a evidência de fato bíblica que nós temos para garantir que o Espírito Santo de fato é uma pessoa, se ele não tem esse corpo humano, esse corpo físico, 5 litros de sangue aproximadamente? Certo. Vamos começar por onde o Espírito Santo se revela ou se manifesta pela primeira vez. O texto que nós temos é o texto hebraico de Gênesis 1:2, que diz assim: V'haaretz hayeta tohu vavohu, ve'rosher al penei teron, ve'ruach Elohim merachefet al penei ramai. Então o que é que nós temos? E a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, o ve'ruach Elohim, né, se movia, pairava sobre a face das águas. Então, esse Espírito de Deus, muitas pessoas de denominações sectárias, ou seja, de seitas perversas que não entendem a figura e a pessoa do Espírito Santo, eles dizem que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, ou seja, é alguma coisa de posse de alguém. Então, que Deus é um ser pessoal, que pensa, que sente, que fala e que age, o Espírito está de posse desta pessoa. Então, infelizmente, eles não conseguem entender que no hebraico existe uma coisa chamada construto atributivo, que é equivalente ao genitivo atributivo. Essa é a questão mais gramatical, tá? Tem o genitivo de posse na gramática e tem o genitivo atributivo, né? Então nós temos ali um construto atributivo do hebraico que é equivalente ao genitivo de atributivo, ou seja, o Espírito de Deus é o próprio Deus. Agora, pasme, pastor Manuel, numa obra dos judeus racídicos, que é chamado de Faíscas de Hassidut, veja bem, nessa obra de judeus racídicos, eles tratam Veruach Elohim como uma manifestação do Espírito do Mashiach, que é do Messias, na sua forma preexistente. Então, ali nós temos o Espírito de Deus, o Espírito, né, o próprio Deus e também o Espírito do Mashiach. Então, nós temos isso nas faíscas de Hassidut, logo em Gênesis 1:2, os rabinos comentando lá na Parashá Bereshit, né, que a Parashá Bereshit é uma porção de estudo semanal da Torá, tá? Então, estudei fonte língua hebraica, cultura e religião judaica, tá, pessoal? Tá dentro da minha formação. Agora, será que o Espírito Santo, de fato, ele é uma pessoa? E quando a gente analisa que a gente, ao atribuir personalidade, verificamos que o Espírito Santo não é uma força ou uma influência exercida por Deus, mas sim um ser pessoal, inteligente, com vontade, determinação própria. Esses atributos não se referem às mãos e pés, né? Ou os olhos, pois essas coisas denotam corporeidade. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode dar antropomorfismo ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é incorpóreo, tá? Então, ainda que você tente dizer que o Espírito Santo ele olha, ele tal, você não pode dar corpo a ele. Não dá nem para usar essa questão dessa linguagem, né? Essa figura de linguagem ao Espírito Santo, embora de uma certa forma ele acabe como um ser pessoal se expressando dentro de perspectivas humanas, né? Mas, entretanto, Deus é Espírito. Então nós temos ali, nem Deus Pai tem corpo. E aí como é que a gente faz, pastor Manuel? O Espírito Santo não tem corpo, o Pai também não tem. Primeiro, o Pai não tem corpo. Aí alguém me disse, não, peraí, mas está faltando alguma coisa aí, pastor Rafael. Isso. E Gênesis 1:26, que diz, façamos o homem conforme a nossa imagem,
a imagem de Deus em Gênesis 1:26, o hebraico é Tselem. Tselem é o próprio Cristo. Cristo é a imagem, como diz a Epístola aos Hebreus, ele é a hipóstasis, ele é a exata substância do Pai. Então, a imagem do Pai é o Filho. Isso aqui é interessante. Então, você vai ver aí, por exemplo, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa? Sim. Veja bem, ele sonda as coisas profundas de Deus, ou seja, ele tem onisciência, né? Então você vê lá em 1 Coríntios 2:10, o Espírito Santo, ele fala, você vê isso em Mateus 10:22, Atos 8:39, Atos 10:19-20, Atos 13:2, né? Inclusive lá na igreja de Antioquia, ele diz assim: apartai-me para mim, Barnabé e Saulo para a obra, e tendo dito o Espírito Santo, apartai-me para mim, Barnabé e Saulo para a obra que tem destinado. Então o Espírito Santo, ele fala, como também em Apocalipse 2:7. Então, outra coisa, se o Espírito Santo é uma coisa, como é que o Espírito Santo aparece ensinando, conforme está em Lucas 12:12, em João 14:26, 1 Coríntios 2:13. Então nós temos textos esmagadores provando que o Espírito Santo realmente é uma pessoa que fala, que pensa, que sente, que age. Então esses atributos de pessoa, uma coisa não fala, não pensa, não sente e nem age, né? Nada aqui que a gente está aqui na nossa frente, essa caixa de sons, computador, ele não pensa, ele não fala, ele não sente e não age. Então só seres que têm pessoalidade, né? Personalidade, obviamente, são capazes de se expressar dessa forma. E o Espírito Santo, ele tem todos esses atributos pessoais. Então deixa eu explicar uma coisa sobre os atributos do Espírito Santo, tá? Nós temos os atributos absolutos e incomunicáveis do Espírito Santo. O que são esses atributos absolutos e incomunicáveis? É um atributo que só Deus, o Pai, tem. Se o Pai é eterno, se o Pai é onipotente, se o Pai é onisciente, se o Pai é onipresente, esse é um atributo absoluto e incomunicável do Deus Pai. Então, se Jesus, por exemplo, é Deus, Jesus também tem que ter esses atributos. Jesus tem que ser eterno, ele tem que ter imortalidade em si mesmo, ele tem que ser onipresente, onipotente, onisciente. Então Jesus, para dizer que ele é Deus com o Pai, ele tem que ter os mesmos atributos do Pai. Não sei o que é que está chiando aí, né? Tá. Estou sentindo aqui alguma coisa que está chiando aí, não sei o que é. Aqui, pode ser. Estou sentindo aí que agora melhorou. Melhorou, estava chiando e muito, não era pouco não. É o rádio. Então, pessoal, vamos lá. Agora ficou bem limpinho o som. Então, o que é que acontece? Se o Espírito Santo também, ele é Deus, ele não é uma coisa, ele é Deus mesmo. Então, ele tem que ter os atributos absolutos e incomunicáveis de Deus. Então, veja bem. Em Zacarias capítulo 4, versículo 6, em Romanos capítulo 15, versículo 19, diz que o Espírito Santo é onipotente. Então, aqui o negócio já começa a ficar interessante. E ele é onipotente. Em Salmo 139, versículo 7, versículo 8, diz que o Espírito Santo, ele é onipresente. O próprio Davi diz: para onde fugirei do teu Espírito? Se eu for ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama até o mais profundo do Sheol, em hebraico, né, do mundo dos mortos, lá também estarás. Então, quer dizer, o Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo também, ele é onisciente. É o que você vê lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 ao 11. E ele é tão onisciente que ele é capaz de prescrutar as profundezas de Deus. Uma outra coisa interessante é que o Espírito Santo, ele é eterno. Então você percebe a referência em Hebreus capítulo 9, verso 14. Ele é eterno. O Espírito Santo, será que ele é o Criador? Será que, porque a gente vê lá em Gênesis 1, né? Bereshit barach Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Peraí, mas será que o Espírito Santo estava ali naquele exato momento criando todas as coisas com Deus? Aí entra o verso 2. Ve'haaretz hayetah tohu vavohu ve'roshech al penei teron ve'ruach Elohim merachefet al penei hamai. Aí, e a terra se forma. Hebraico puro, hebraico bíblico clássico. E a gente não pode confundir o hebraico bíblico clássico da Escritura com o hebraico moderno falado em Jerusalém hoje. Tá? É um hebraico um pouco diferente. Então, e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nós temos ali o Espírito organizador do caos, meu amigo.
Para quê? Para que Deus comece a criar tudo a partir do verso 3. Vaiomer Elohim, e disse Deus, Yehi Or, Vayehi Or, e haja luz, e houve tarde, manhã e o dia primeiro. Então, aqui a gente começa já a perceber que o Espírito Santo, ele é não só um agente organizador do caos, mas ele está criando todas as coisas juntamente com Deus. E tem texto bíblico para provar que o Espírito Santo é criador. Jó capítulo 26, versículo 13. Prova que o Espírito Santo é o criador. Jó capítulo 30, também você pode ver no versículo 33, tá? O Jó também, e o 33:4 também. O Salmo 104, versículo 30, prova que o Espírito Santo é criador. O Espírito Santo estava criando todas as coisas. Muito bem. Entendeu? Agora, e aí a gente vai embora, analisando os atributos absolutos incomunicáveis do Espírito Santo, e que ele tem o que Deus Pai tem, entendeu? E o próprio Jesus chega a dizer o seguinte, que o Espírito Santo tem até o que ele tem. Ele diz assim mesmo, ele há de receber do que é meu e vos há de anunciar, vos há de entregar. Então o Espírito Santo tem o que Jesus também tem. Muito bem, está aí para todos vocês, pastor Rafael Rocha, desenvolvendo esse tema de suma importância para a nossa vida, que é a pneumatologia, a doutrina que estuda o Espírito Santo. Já provou para todos vocês que o Espírito Santo é uma pessoa. Eu não sei, tá vendo? Não é isso, pastor Rafael? É uma pessoa. É uma pessoa. É uma pessoa. Já aprovado pela palavra do Senhor Jesus. E a gente pode falar um pouco sobre o símbolo, os símbolos do Espírito Santo também para todos, pastor Rafael. E não se incomode, quem está na nossa live já sabe, a internet está fraquíssima e eu tenho que me levantar para ter que reiniciar. Então, eu estou sempre me levantando aqui, quem está na live sabe, já sabe. Então vamos descer que o povo quer saber, o povo quer entender mais sobre o Espírito Santo, pastor Rafael. Por quê? A minha tristeza é que nós temos uma geração que não conhece o Espírito Santo. Tá vendo? Certo, certo. Passaram a conhecer o Espírito Santo a partir do Luva de Pedreiro, que dizia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi aí então que muitos jovens da nossa geração passaram a conhecer o Espírito Santo. Então, você tem a oportunidade hoje dessa aula para todos nós, tá bom? Então, dentro dos símbolos do Espírito Santo, claro que o senhor vai ser sintético, mas o que significam os seus símbolos? Quais são esses símbolos? Eu aproveito e quero mandar um abraço. Vamos lá, gente. Meu Deus. Bom, pessoal, é uma coisa interessante que muita gente não tem tido, de uma certa forma, conhecimento sério sobre quem de fato é o Espírito Santo e como ele é representado no Antigo Testamento. E justamente por o Espírito Santo ser representado por água, por vento, por fogo, nesse exemplo, eles acham que o Espírito Santo não é uma coisa. Então isso aqui é um problema muito grave, tá? O Espírito Santo ele é simbolicamente apresentado por água, por vento e por fogo, mas não é que o Espírito Santo é água, o Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo não é fogo. Por exemplo, quando você está no culto pentecostal, né, o que é que a galera prega aí? Desce fogo, desce fogo, desce fogo, desce fogo, desce fogo, desce fogo. Infelizmente, meus irmãos, não vai queimar nada, porque você está dizendo que é para descer uma coisa. Fogo é um mero elemento de manipulação do poder de Deus. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. E para que ele possa participar do culto, evidenciando a sua presença através de sinais, prodígios e maravilhas, você vai ter que dar a devida honra que de fato ele tem, como aquele que testemunha de Jesus. Por que o Espírito Santo ele é a única testemunha confiável de Jesus? Porque ele é o único que tem o poder para provar que Jesus ressuscitou, tá? Pode chegar com qualquer homem, bico seco, sem o poder do Espírito, e ele começar a pregar para qualquer pessoa e para um ateu. Digamos que ele prega para um ateu. Olha, Jesus morreu e ressuscitou. O ateu vai olhar para ti e vai dizer assim mesmo, baseado em que você faz tal afirmação? Aí diz, por causa da Bíblia, da teologia. Aí o ateu disse, não, amigo, somente pelo teu conhecimento teórico você não me convence. Mas se você chegar com o ateu e dizer assim mesmo, Jesus ressuscitou, e você, pelo poder do Espírito, orar por um cara morto na frente de um ateu, ele vai dizer, realmente Jesus ressuscitou. Porque esse camarada tem o poder do Espírito para provar que Jesus está vivo. Então o Espírito Santo que age, glória,
Agora deu vontade de falar em mistério na presença do Senhor, que eu sou pentecostal até os ossos. Glória a Deus. Então, o que é que acontece? O Espírito Santo, ele tem o poder para provar o seu testemunho. Jesus uma vez estava dizendo, pastor Manuel, sobre João Batista, disse assim mesmo, vocês quiseram se alegrar com o testemunho de João Batista, mas eu não aceito o testemunho de homens, e digo isso para que vos salveis. Aí ele diz, existe outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Agora, por que Jesus falou isso? Porque o Espírito, repito, é o único que tem um poder sobrenatural para provar que Jesus está vivo. Ele é a testemunha que sobreviveu à morte das testemunhas oculares. Olha aqui para mim, meu pastor. Sim. Quando você pega lá o concílio de Jerusalém, em Atos 15, por volta do ano 49, quando eles vão escrever uma carta e mandar a igreja dos gentios, olha o que os apóstolos dizem no concílio de Jerusalém. Parecer bem ao Espírito Santo e a nós. Por que os apóstolos se colocaram no nível praticamente do Espírito Santo e a nós, né? Porque eles eram testemunhos oculares da ressurreição de Jesus, eles serviam como testemunhas válidas, mas após a morte dos apóstolos, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós não teríamos nenhum testemunho da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque o testemunho do Espírito é superior ao argumento da razão. Vou repetir. O testemunho do Espírito Santo, e ninguém se converte porque foi racionalmente convencido. O poderoso testemunho do Espírito em nós é superior a qualquer argumento da razão. Muito bem. Vamos lá. Tá uma maravilha esse estudo maravilhoso e essa dança das cadeiras, tá bom? Você que está na live, mais uma vez, eu vou ter que ficar me levantando para reiniciar a nossa live. Pastor Rafael, o Espírito Santo, ele agia no Antigo Testamento? Há evidências dele aparecendo no Antigo Testamento, o Espírito Santo? Sim, veja bem. No Antigo Testamento a gente percebe o Espírito Santo agindo de inúmeras formas, né? Agiu na criação de todas as coisas, agiu na formação do homem, Gênesis 2:7. O Espírito de Deus agiu para revestir homens de poder e autoridade. Por exemplo, o Espírito Santo revestiu Moisés de autoridade e poder, ungiu o próprio Josué. Davi foi cheio do Espírito Santo no momento que foi ungido por Samuel na casa do pai dele, lá em 1 Samuel 16, e o próprio Saul, antes de se desviar, a Bíblia diz que o Espírito Santo tomou Saul e ele estava entre os profetas. Então não há um homem no Antigo Testamento que não tenha recebido a cobertura, o revestimento de poder sobrenatural para realizar aquilo que a maioria... Vou dar um exemplo. O Sansão, o Espírito Santo gerava em Sansão um poder sobrenatural e físico descomunal. Então aquilo não era uma coisa, aquilo era o Espírito de Deus nele, né? O Espírito de Deus, de vez em quando ele estava desenvolvendo ainda esse nível de consagração de Nazireu, né? Ele diz que o Espírito Santo se apoderava dele até que possuiu possessantemente, quer dizer, ninguém podia resistir àquele cara cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo atuou de forma poderosa. Foi o Espírito Santo, no livro de Isaías, diz que o Espírito Santo foi resistido e se fez inimigo do povo de Israel. Por isso que eles morreram no deserto. Uma coisa interessante, a gente vê que o povo de Israel morreu no deserto por murmuração, mas não sabe contra quem o povo de Israel pecou. Foi resistido por quem? Pelo povo de Israel? Pelo povo de Israel, segundo o povo de Israel resistiu o Espírito Santo no deserto. Então é possível o Espírito Santo querer fazer uma obra e a gente resistir? Claro que sim. Sim? Meu Deus, é forte. É forte. Porque fechou o coração. Olha Saul. Saul não queria mais ouvir a voz de Deus, queria fazer as coisas do jeito dele. Então a gente vai começar a perceber uma série de pessoas querendo fazer as coisas do jeito dele. Saul queria fazer as coisas do jeito dele, não deu certo, sem o Espírito. Aitofel queria fazer as coisas do jeito dele, não deu certo. Absalão queria governar sem o poder do Espírito que ungiu o pai dele. O pai dele era cheio do Espírito, sem o Espírito não vai. Qual foi o fim de um camarada? O próprio o Judas Iscariote, sem o Espírito de Deus, queria se articular para fazer Jesus um governante meramente humano, na marra. Como ele ficou frustrado com aquelas decepções, acabou traindo o mestre. Então tem toda uma questão também política
por trás dessa situação. Tá? Então, pastor Rafael, professor, né? Pastor Rafael Rocha. Outro exemplo, só isso. para corroborar. Os 7 filhos de Sevas. Por que foi que eles não conseguiram expulsar aquele demônio em nome de Jesus? Porque tem muita gente que acha que só o nome de Jesus no seco vai servir. Não vai servir, irmãos. O nome de Jesus sem o poder do Espírito Santo fica complicado. Então nós te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí os demônios olharam para os filhos de Sevas e disseram assim: nós conhecemos Jesus e sabemos que é Paulo, e vós quem sois? Porque os demônios não sentiam e não viam neles a autoridade, o poder e o testemunho do Espírito. Então, os 7 filhos de Sevas estavam tentando fazer ali uma obra sem o Espírito no bico seco, na Meu mar. Deus. Quero aproveitar e quero mandar um forte abraço para o Ezequias, lá no Montenegro. Vereador Pescocinho está na live. Nosso vereador maravilhoso aí da região dos IPs. Um abraço, Pescoço. Deus te abençoe. Pastor Rafael, o que dizer do texto que fala que o Espírito Santo convence o homem, vamos lá, da morte, Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Isso. Da justiça porque vou voltar para o meu Pai. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. o que eu quero é o seguinte: dentro desse convencimento, o Espírito Santo vem e convence o homem a parar de beber, a parar de fumar, a largar a amante, né? A largar as drogas. É possível o Espírito Santo vir. Vou dar um exemplo da minha pessoa. Ele me convence a deixar e eu não deixo. Esse ato de deixar é o Espírito Santo, ele faz, né? Mas se eu não quiser, eu não deixo. Eu não sei se eu fui paradoxal. O senhor entendeu? Entendi. Entendeu? Beleza, mas aí a Então gente... deixa eu ver essa live aqui, que ela não pode cortar agora. Você Certo. entendeu? Entendi. O Espírito Santo, ele é capaz de me levar. Ou, se eu quiser, eu fico dos pés. Não quero. Já estou consciente do que é certo, mas eu não quero. É possível isso? O contexto onde o Espírito Santo está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o contexto onde Jesus de fato diz em João 16 o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos os que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. E isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, os recordeis do que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntais: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu vosso coração. Então veja bem, aqui nós estamos tratando com uma tristeza profunda. E Paulo, quando ele vai explicar isso em Coríntios, diz assim: existe uma tristeza segundo Deus, que opera arrependimento, e existe uma tristeza segundo o mundo, que opera morte. Então, para que você possa ter uma tristeza segundo Deus, você tem que ter exatamente a intervenção do Paracletos, que em grego significa consolador. Então, o que é que nós temos aqui? Aí ele diz, né? Mas eu vos digo em verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então não está dizendo que ele vai convencer o crente individualmente. Isso. Está dizendo que ele vai convencer o mundo. E ele vai convencer que o mundo, ele tem que de fato se arrepender para se submeter ao governo de Cristo, será estabelecendo o sistema mundial, querendo ou não. Porque o governo de Cristo virá. Então, olha aqui o que diz: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Quem que não crê em mim? De quem que o texto está falando? Do mundo. No mundo, obviamente, aqueles que no mundo habitam. A gente está falando aqui de um contexto coletivo. Porque não creem. O verbo não creem aqui, inclusive, está até no plural. Não está no singular. Então, está falando sobre todos aqueles que habitam no mundo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis
mas, de novo o verbo ver está no plural, do juízo, porque o príncipe deste mundo, olha, o príncipe deste mundo, então ele está falando do mundo, e depois fala do príncipe deste mundo, já está julgado. Aí ele diz, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Os discípulos precisavam receber todo o revestimento de poder para receber a revelação no axioma da revelação do Novo Testamento. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Ele me glorificará. Olha aí como é interessante. O Espírito Santo, ele vem para glorificar Jesus, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, tudo que o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, o Espírito Santo vem para glorificar Jesus e vem para anunciar exatamente as coisas que Jesus anunciou. Por quê? Porque o Espírito Santo não veio para desconstruir as falas daquele que ele veio para glorificar. E aí, Bragança, hora certa para todos vocês, são 23 horas e 7 minutos. Quero mandar um forte abraço para o nosso parceiro Adailton, o amigo do povo, que está ligado na nossa live, a empresa O Mais Barato, que faz parte desse programa e do programa de sábado. A gente vai agradecer essa audiência maravilhosa. Em um bate-papo super descontraído com um dos maiores teólogos do Brasil, o pastor Rafael Rocha, presente dentro do estúdio da Rádio do Povo, falando sobre o Espírito Santo de Deus. E a gente vai desenvolvendo esse bate-papo maravilhoso aqui na live. Você percebe que eu estou me levantando sempre, que é para reiniciar nossa live. Pastor Rafael Rocha, que assunto maravilhoso para todos nós, tá bom? E a gente vai seguindo aí com as perguntas, pastor Rafael Rocha. E a pergunta é essa: com que poder Jesus operava os milagres? Poder próprio ou era o poder do Espírito Santo na vida dele como homem? Ele agia como Deus ou ele era homem e tudo que ele fazia era através do Espírito Santo? Essa é a pergunta que não quer calar. Olha, uma coisa interessante, dois textos que eu vou ler que eu acho que vai dar para sanar e elucidar essa questão. Primeiro nós vamos para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, nós começamos a entender essa questão de forma interessante. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. A palavra esvaziou no grego, ela traz uma designação de que de fato Jesus se esvaziou dos atributos divinos, daquilo que lhe igualava ao próprio Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos aqui a chamada kenosis no grego, tá? A doutrina da kenosis, a doutrina da humilhação de Cristo. Muito bem. Então o que é que nós temos aqui? Cristo se despojou dos atributos divinos para vencer meramente como um homem cheio do Espírito Santo. Porque ele, como homem cheio do Espírito Santo, iria de uma certa forma ser exemplo para todos aqueles que nascessem de novo. Os nascidos da água do Espírito eram homens regenerados, que também precisariam receber o Espírito Santo e triunfar em Cristo Jesus como homens cheios do Espírito Santo, semelhante ao seu mestre. E o outro texto que eu acho que vai elucidar muito essa questão é a própria fala de Jesus na sinagoga de Nazaré, quando ele vai ler o rolo do profeta Isaías. Ele chega no capítulo de número 4, versículo 18, diz assim, o versículo 16:
Indo Jesus para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou-se o lugar onde estava escrito: Muito bem. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Então Jesus evangelizou no poder do Espírito Santo, evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos. Ele libertou os cativos pelo poder do Espírito Santo. Muito bem. Restauração da vista aos cegos. Ele curou os cegos pelo poder do Espírito Santo. Ótimo. Para pôr em liberdade os oprimidos. Ele fez isso com o poder do Espírito Santo. E apregoar o ano aceitável do Senhor através do Espírito Santo. Aí olha o que ele diz, verso 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e assentou-se todos na sinagoga, tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Olha só. Oh, glória. Então deixa eu falar, antes dessa citação de Jesus na sinagoga de Nazaré, Jesus vem passando por uma série de acontecimentos. Isso. Primeiro, Jesus vai até o Jordão, é batizado por João Batista. Depois, o céu se abre e o Espírito desce em forma corpórea sobre pombo e repousa sobre ele. Depois que o Espírito Santo reveste Jesus de poder, o capítulo 4 de Mateus, verso 1 disse: e sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, jejuou 40 dias e depois de 40 dias e 40 noites, aproximando-se do tentador. Venceu a tentação cheio do Espírito Santo. Muito bem. Depois chega em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e de Naftali, caminho do mar Galileia das Nações. O povo que estava sentado em grandes trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Capítulo 4, verso 17. Passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque chegou até vós o reino de Deus. Então essa palavra de arrependimento só poderia ser transmitida por um homem cheio do Espírito Santo. E agora na sinagoga de Nazaré é o checkmate. Ele disse: eu só estou fazendo o que eu estou fazendo, pregando o que eu estou pregando, curando da forma como eu estou curando, anunciando o ano aceitável do Senhor, libertando cativos, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Muito bem, Bragança. Vamos lá, gente querida. Vamos lá, só um minutinho aqui, que não pode... Essa pergunta tem que ser feita. Glória a Deus. Pastor Rafael Rocha, esse bate-papo tá uma delícia, tá bom? Eu não vou dizer que era para estar melhor, porque eu tenho que me ausentar do microfone e eu tenho que te fazer aqui algumas perguntas, mas nós temos aí o batismo nas águas, pastor Rafael, o batismo nas águas e o batismo com Espírito Santo e esse batismo com fogo. Explique para nós, tá bom? São 3 perguntas, porque eu preciso voltar para reiniciar a live e a grossolaila. Basicamente esse tempo você pode me corrigir. Tá. Que mistério é esse? O Espírito Santo realmente traz um outro idioma para nós falarmos aqui, que é o batismo? Vamos lá. Deu para entender? Deu para entender. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, rapaz, tá chiando, eu não sei o que é, tá? É aqui, meu filho. É aqui. Isso. Vamos lá. Vai lá. Então, o que está acontecendo? A primeira coisa que a gente vai falar um pouco sobre o batismo nas águas. Isso. O saudoso e falecido professor Antônio Gilberto, ele dizia que o batismo nas águas, ele pode ser feito por autoridades que de fato foram enviados em nome de Jesus, conforme Mateus 29, Mateus 28, 19, né? Ir por todo mundo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza. Então esse batismo pode ser feito pelos homens, batismo nas águas. Isso. Agora, o batismo no Espírito Santo, segundo o professor Antônio Gilberto, é uma coisa. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Vou repetir. Existe o batismo no e o batismo com. Licença, gaste tempo aqui, tá bom? Porque isso é uma dúvida de muitos, tá? Então vamos lá. Com vocês, um dos maiores teólogos do Brasil, o pastor Rafael Rocha. Para o pastor e professor Antônio Gilberto, o batismo no Espírito Santo era imergir o crente salvo no seio da igreja. Quer dizer, olha aí, pastor Manuel, quando alguém se convertia, ele era conduzido pelo Espírito para imergir o crente dentro do corpo de Cristo. Sim. Essa era a mentalidade do pastor Gilberto e dos grandes líderes pentecostais clássicos do país. Eles acreditavam que o batismo no Espírito Santo era imergir ou submergir, né, o crente na igreja. Agora o batismo com o Espírito Santo é de fato o revestimento de poder que Jesus havia dito em Atos capítulo 1, verso 8. Ficar em Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. Então ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a partir desse... Agora, deixa eu explicar uma coisa interessante. Vamos lá. Qual é a promessa de Jesus para revestir os seus discípulos que estavam orando durante 10 dias para o cumprimento daquela festa de Pentecostes? Era 50 dias, veja bem. Era 50 dias de festa. Jesus nasceu no primeiro dia da festa, que era o dia... na festa de Páscoa, né? Na festa de Jesus nasceu na Páscoa. Nasceu já. Ressuscitou na Páscoa. Nessa ressurreição, olha aqui para mim, pastor Manuel, ele fica 40 dias vivo no mundo. Atos capítulo 1 diz que ele fica 1 mês e 10 dias ressuscitado, aparecendo, segundo 1 Coríntios 15, para mais de 500 irmãos. Não foi só para os 12 que ele apareceu, para os 11, para Paulo, para aquela... Não, foi para mais de 500 irmãos que viram Jesus ressuscitado e subindo ao céu. Então ficou 40 dias. Desses 40 dias, faltavam 10 para cumprir o Pentecostes, que a palavra Pentecostes tem a ver com esses 50 dias de festa. No Atos 1, Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Agora vamos lá, agora eu vou ter que bater um pouco na galerinha, que fica um pouco surtado. Jesus não disse ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, então vocês vão cantar corinho de fogo e passar a noite toda dançando no reteté. Jesus não disse isso. Falou não? Jesus não falou isso. Jesus não disse, fique revestido de fogo e fique ali cantando o hino, dá-lhe uma bicuda na cara do cão, na cara do cão, na cara do cão. Não, ele não falou isso. Ele disse, sejam revestidos de poder para ser testemunhas. A palavra testemunha no grego é mártir. É alguém que, além de falar sobre a morte e ressurreição de Cristo, é capaz de morrer por essa mensagem. Ele é revestido de poder para encarar a morte, para defender essa mensagem. E aí, veja bem, agora por que tem que ter esse poder para testemunhar? Porque esse tipo de testemunho tem que ser validado com o sobrenatural. Se ele está vivo, então alguma coisa viva do mundo sobrenatural se manifestando no mundo físico, tem que provar. E aí o que é que acontece? Chega pessoas de todas as partes do mundo para adorar em Jerusalém no dia que aconteceu o fenômeno da glossolalia, né? E aí o que é que acontece? De repente os apóstolos estão testemunhando das grandezas de Deus em outros idiomas, porque naquele tempo, pastor Manuel, não dava para ir para Timices, para base, para aprender, ser missionário transcultural e aprender outros idiomas. Não dava, meu amigo. O cara não tinha tempo de fazer um curso do CCAA. Como é que tu vai sair daqui, pastor Manuel, de Bragança, para testemunhar que Jesus é o Senhor no Japão, se tu não fala japonês, cara? Tu não fala russo, tu não fala americano, não fala espanhol, não fala... Como é que você vai fazer isso? E aí, não dava tempo, porque era o momento emergente do crescimento da igreja. O que o Espírito Santo fez? Capacitou aqueles homens a glorificar a Deus em outros idiomas conhecidos por aqueles que estavam lá. Aí, olha o que eles disseram. Porventura não vemos esses homens falar da grandeza de Deus, da própria língua materna que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, da Capadócia, do ponto da Ásia, da Panfilha e tal. Quer dizer, eles estavam testemunhando que Jesus tinha morrido e ressuscitado em outros idiomas conhecidos por aqueles que estavam em Jerusalém para adorar. Eles não estavam testemunhando, tá? Pelo Calabachúria, pelo Calabacheia, não, senhor, não estava, tá? Não, ninguém entenderia. Eles não entenderiam, tá? Eles não poderiam chegar a pregar com aquele discurso daquele cara lá de Cuiabá, né? Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar, pichu, 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 tchu, e eu termino com recococonga. Não tem como, tá? Isso aí é brincadeira de menino, tá? Tem que falar mesmo da grandeza de Deus em línguas inteligíveis. Sabe o que Paulo diz para a igreja de Corinto? Eu falo uma língua estranha do que todos vocês juntos. Mas se eu falar em língua estranha, eu não edificarei ninguém senão a mim mesmo, porque em espírito, né, estou falando com Deus e tal. Ele disse, mas se eu falar, eu prefiro falar palavras da inteligência para ser edificado a igreja. Moral da história. Aquele fenômeno de Atos 2 não era o fenômeno de falar língua estranha, era o fenômeno de falar língua conhecida. Agora, o fenômeno de falar, no que diz 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos, que é uma coisa,
e a língua dos homens, que é outra coisa, muita gente não sabe discernir. Os apóstolos, eles falaram a língua dos homens em Atos 2, mas e a língua dos anjos? E a língua que se ora em espírito? E a língua que só Deus entende, 1 Coríntios 14. Paulo diz assim, 1 Coríntios, em mistério fala com Deus. Ora, se fala com Deus, só Ele entende, meu amigo. Licença, muito bem. Essa pergunta que eu ia te fazer, que eu tenho que voltar ali mais uma vez, você que está na live, tem que voltar para reiniciar a live. Eu gostaria que você falasse, né, deixasse claro esse em mistério fala com Deus. É a tão famosa línguas estranhas, que o termo idiomatológico é outro. Confere? Vamos lá. Tem a questão da Schenulosser, né? Que muitos acham que pronunciam dessa forma. Não é bem isso, tá? Não é bem isso. Mas eles fazem aquela questão da glossolalia e da Schenulosser, né? Eu vejo muita gente pronunciar dessa forma, não é bem isso aí. Mas, vamos lá. Aquela língua de 1 Coríntios 14, sim, é uma língua. Eu vou até pegar a Bíblia, porque eu sou um cara. Vou colocar a Bíblia aqui, pessoal, tá? Vou colocar a Bíblia aqui, porque não tem como responder, como disse aquele programa que tinha aquele japonês que morreu. Pergunte a ele, Soriano, e a Bíblia responderá. Ele morreu, ele? Já morreu já, o parceiro. Ele está agora aí com Cristo na glória e na eternidade. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14. Vamos analisar esse texto, né? Tão gostoso falar da palavra de Deus. Pessoas acham que a gente fala sorrindo, brincando. Não, a gente fala com carinho, com sorriso. É tão gostoso, né? A gente está alegremente aqui falando da palavra do Senhor, desconstruindo muita coisa errada no seio da comunidade evangélica, tá? Vamos lá. 1 Coríntios 14 fala sobre o dom, né? O dom, o culto. E ele vai explicar sobre a ordem do culto. Deixa eu pegar aqui o texto que fala sobre a ordem do culto. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunir, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda a interpretação, seja tudo feita para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou 3, muitos, e isso sucessivamente haja intérprete. Mas se não houver intérprete, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Então esse é o tipo de língua que não se fala aos homens, se fala em momentos íntimos consigo mesmo e com Deus. Capítulo 14, versículo 29. Tratando-se de profetas, aí ele vai falar um pouco sobre essa questão. Deixa eu pegar aqui, meus irmãos. Cadê? Vamos lá. Vamos lá, verso 34. Conserve-se as mulheres caladas na igreja, para que não lhes seja permitido falar, e tratando-se, porém, aparecerem porventura a palavra de Deus originou-se do meio de vós. Se alguém considera ser profeta, reconheça as coisas. Portanto, procurai os melhores os dons espirituais. Então, a gente tem esse texto que fala sobre a questão do dom de línguas, tá? Olha aí, vamos lá, verso 20, 14 e 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Meu amigo, agora deixa eu falar uma coisa para ti aqui. O que existe de meninos no meio pentecostal brasileiro, vou botar o país inteiro, não é brincadeira. E Paulo, ele ensina em 1 Coríntios 14, 20. Pastor Rafael, mas não é para deixar o menino rodar? Deixa o menino rodar. Deixa o menino rodar. Cara, tudo no começo. Até meu filho, né, cara? Meu filho vai fazer 10 anos agora, tem 9 aninhos. Ele brinca, ele roda e tal, mas vai chegar um dia que ele vai amadurecer. Tu já rodou alguma vez? Eu já rodei, foi muito. Rodei muito. Mas chega um dia que a gente amadurece. Para de rodar. E para de rodar porque é complicado. Eu acho que você andando é melhor do que rodando, entendeu? Então isso é a questão de mentalidade, viu, meu amigo? Mas eu não tiro, eu quero deixar claro que eu não esfrio ninguém, tá? Pode todo mundo jejuar e muito. E se tem um pastor na Igreja Graça e Verdade, que eu sou pastor aqui em Bragança, que apoia o jejum, a oração, a busca do poder de Deus. Quem quiser ir pro monte, ore no monte. Eu já orei no monte, cara. Eu não posso bater em quem ora no monte. Eu já orei muito em oração do meio-dia. Vai lá. Eu oro direto na minha igreja de noite no templo, de madrugada com a minha igreja. Já fiz campanha de 30 dias, 40 madrugadas de oração, de busca dentro da minha igreja. Porque eu digo, olha pessoal, fica todo mundo pertinho da igreja, vem pra cá, é melhor do que a gente gastar gasolina e ir lá no monte.
Aqui Deus também recebe, e no outro dia está gente testemunhando. A questão toda é o compromisso de oração. Mas vamos lá. 1 Coríntios 14, 20 diz: irmãos, não quero que sejais meninos no juízo, na malícia, sim, ser de criança. Quanto ao juízo, ser de homens amadurecidos, meu amigo. Agora olha do que ele está falando de maturidade. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para o crente, mas para o incrédulo. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se reunirem e falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estão loucos? Porventura, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo em doido, ele por todos é convencido e por todos é julgado. Então, veja bem, a língua, ela só edifica a si mesmo na presença de Deus. Mas aí entrar algum ímpio e ver você falando, ele não vai entender, entendeu? Eu conheço muitos pastores que são tremendamente usados em fazer orações em línguas estranhas. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você ora em língua estranha, você fica completamente adornado, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito. Mas isso é bom você fazer enquanto está orando. E orando principalmente em mistério com Deus. Aí você sai dali uma máquina de pregação do Evangelho, de oração por enfermo, de sobrenatural. Mas na hora que você está fazendo isso diante de um público que não entende esse nível de espiritualidade, você vai começar a ter uma série de problemas. Então Paulo, ele disse: fale consigo mesmo e com Deus. Agora, se falar em língua estranha, tem que interpretar. Agora eu te pergunto, pastor Manuel, cadê os intérpretes da igreja? Faz muito tempo que eu não vejo intérprete. Eu estava lá em Belém, pastoreando uma igreja de Belém, e diante dos meus obreiros, Deus tomou a irmã Estelita, era um vaso de Deus lá. E na frente dos meus obreiros, o Espírito do Senhor me tomou e eu passei a interpretar as línguas que estavam sendo ditas pela irmã Estelita. Muito bem. Então Deus me deu o dom da interpretação das línguas. E que língua estranha interpretada vira profecia e acabou edificando a todos. Agora, se a irmã Estelita fala em mistério, e ela não falou uma palavra em português, todo em mistério com o Senhor, ninguém seria edificado em nada. Então, eu acho o seguinte: tem muita gente falando língua estranha, mas não tem tido mais. Cadê os intérpretes? O que aconteceu com os intérpretes dos mistérios de Deus? Estão... Realmente, está raro. Está raro. Tá... Na verdade, está raro até o batismo com o Espírito Santo nesses últimos dias. Está pegando, meu amigo. Entendeu? Pastor Rafael, vamos aproveitar a exiguidade do tempo, né? Esse termo, línguas estranhas, está errado, ele é bíblico, porque eu já vi um pastor repreender um obreiro por dizer que o termo línguas estranhas está errado, porque se não entende, é estranha, mas qual seria o termo correto? Olha, sinceramente, agora você vai fazer eu falar uma coisa que vai assustar muita gente, mas aí eu vou dar um conselho para ti. Procura um professor de grego, e manda ele te mostrar no grego a palavra estranha junto com a língua. Isso. Tá? O substantivo língua lá. Procura lá a palavra estranha. Língua tem no grego, mas a questão estranha, língua estranha... Tem ou não tem? É certo ou não? Não tem. No grego original não tem a palavra estranha. Língua estranha não tem. Essa que é a verdade. Qual é o termo certo? Mistérios com Deus? Não, o correto é o seguinte. É o que está aqui em 1 Coríntios 14, tá? Que diz aqui o seguinte, tá? Cadê? Está aqui, verso 28. Vamos lá, enquanto você procura, eu quero mandar um forte abraço para o nosso querido irmão Luan Albão, diretor do SBT, que está ligado no nosso programa, na nossa live. E assim a gente manda um forte abraço para o Jefferson, manda um forte abraço para o nosso querido amigo irmão Júnior da El Shaddai, que é parceiro desse programa, né? Que na verdade, ele já é um dos proprietários do programa, faz parte do programa. E assim a gente vai abraçando você da cidade do interior, tá bom, gente querida? Estou sumido da live, que eu estou reiniciando aqui várias vezes, vou ficar repetindo isso aqui, porque a gente não pode
perder esse bate-papo, vai ficar gravado. Pastor, sobre esse ser sintético, porque a gente precisa falar da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a maior dúvida desse tema. Certo. Vou ser bem sucinto, está aqui, ó. No caso de alguém falar em outra língua, em outro idioma, então a palavra outra língua dá a entender que é uma língua diferente da nossa. Isso. Mas não que necessariamente essa língua não possa ser compreendida. Por quê? Porque ela tem intérprete. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Língua estranha, pastor, ninguém entende. Entende sim. Se tiver o dom de interpretação, a língua estranha é interpretada e é entendida sim. Então esse negócio de língua estranha ninguém sabe, sabe sim. Então, pessoal, é só ler um pouquinho mais a escritura, estudar de forma mais séria, que diz aqui no verso 27. A caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3, muito menos 3, e isso sucessivamente haja intérprete. Então, língua estranha pode ser sim interpretada. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, a expressão correta seria outra língua. Outra língua. Não poderia ser língua estranha, porque essa língua ela não é estranha para o intérprete que tem o dom de interpretar. Então é teologicamente incorreto, entendeu, pastor Manuel? É outra língua, porque é uma língua diferente da nossa, mas que pode ser interpretada pelo dom de interpretação. Agora, quando você fala língua estranha, você pode dizer que essa língua ela é estranha a qualquer pessoa, mas Rafael, isso não é verdade. Outra língua, porque ela já existe, essa língua, ela é um idioma do céu. Outra dúvida, é o idioma dos anjos? São perguntas que uma pessoa leiga não tem a capacidade de responder, certo? Mas essa língua é uma língua que existe no céu? Olha, tendo em vista que ela certo. veio do Espírito Santo, Certo. que está no céu. O Espírito Santo, ele capacita o crente com um dom interessantíssimo chamado variedade de línguas. Então, esse dom de variedade de línguas significa que você, pelo poder do Espírito Santo, mesmo estando aqui em Bragança, se Deus te tomar, você pode falar em japonês, em russo, em espanhol. E se Deus quiser fazer você ter qualquer tipo de comunicação sobrenatural superior, você pode falar inclusive em línguas dos anjos. E se você quiser mais intimamente se comunicar com Deus, você fala em um outro idioma no qual você pode se edificar a si próprio, falando em mistério com o Senhor e Ele entendendo exatamente o que você está dizendo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Ele que segundo Deus intercede. Olha aí, pastor. Ele é que segundo Deus intercede por nós e Deus sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Sim. Entendeu? Então esse dom de variedade de línguas é o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Isso é variedade de línguas. Você pode falar, pelo poder do Espírito Santo, todos os idiomas conhecidos em nosso mundo. Ainda que você não tenha feito curso para isso, Deus pode tomar você. Como também você pode falar em línguas que de fato são conhecidas dos anjos e, obviamente, são conhecidas pelo aquele que recebeu o dom de interpretação de língua. Então, eu vou falar, porque quando a gente fala de línguas assim, as pessoas, porque ninguém entende. Meu irmão, vai com calma, que dá para entender. Quem for batizar com o Espírito Santo e pedir o dom de interpretação, você vai ver que o dom pode ser o dom de outra língua, mas essa língua não é estranha ao que recebeu o dom de interpretação. Muito bem, Bragança! Estamos conversando com um dos maiores teólogos do Brasil. Só lembrando que ele é comedor de farinha. Confere. E dá barbuda aqui. Comedor de açaí. É Bragantino. Ele que fala o hebraico fluentemente. Não é verdade, pastor Rafael? Sim, é verdade. E a gente tem o prazer de lhe receber aqui, mesmo com a dificuldade da internet, pastor Rafael, mas está gostoso, tem muita gente na live, tem quase 200 pessoas na live, tá bom? Show de bola. E a gente fica feliz de poder recebê-lo nesse programa, a Bíblia diz de honra a quem tem, eu fico muito feliz, tá bom? Queria poder estar sentadinho do seu lado aí, desenvolvendo esse bate-papo de uma forma mais gostosa, e a gente vai aproveitando, vai mandando um abraço aí para Jaqueline, Nayara que está na live, todos que estão na live, o Natan. Pastor Rafael, existe um medo muito grande, um medo muito grande, e esse medo ele vem acompanhado com uma dúvida: será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu já vi algumas pessoas dizendo isso, tá bom? Com esse medo, porque de fato, de verdade, não tem mais perdão para quem blasfemou
contra o Espírito Santo? Vamos lá, perguntando, por que não tem mais perdão e o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo dentro da pneumatologia? Primeiro, não é qualquer pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Porque a Escritura prova que só pode de fato blasfemar contra o Espírito Santo aquele que tem experiência com o Espírito Santo. Então veja que aqueles que atribuíram a Jesus, quem foi que atribuiu a Jesus que ele estava expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul? Eram as autoridades de Israel. Só você ler o contexto. Texto fora de contexto é pretexto para criar heresia. Então nós temos ali um contexto. Quem estava criticando Jesus, que ele estava expulsando os demônios pelo maior dos demônios, era a liderança de Israel. Então quem comete o pecado de apostasia naquele contexto não é o povo leigo, o povo que não manja, o então, povo que... no caso, seria um autoconhecedor das Escrituras. E isso, que se revolta contra o Espírito Santo, contra ela. Não contra ela, mas contra o Espírito Santo. Sim, sim, sim. Ele pode até falar coisas da Bíblia de uma forma herege, contra, mas não contra o Espírito Santo. Sim, sim, sim. Então, veja bem, hoje na internet tem uma pessoa aí que a gente percebe que é muito claro, né? A postura dele, porque ele já foi da Assembleia de Deus, foi batizado com o Espírito Santo, era pregador pentecostal, foi professor e tal. Então, quer dizer, olha o que aconteceu, ele se desviou, tá? Se desviou, e hoje ele está atuando na internet, blasfemando contra o Espírito Santo e atribuindo, sem nenhum pudor, algumas coisas diabólicas a esse espírito que atua na igreja hoje, tá? Que é um professor da internet aí de hebraico, de grego. Toma cuidado aí, tá, pessoal? Não vou citar nome, que senão o bicho pode pegar pro meu lado. Mas... o meu também. Entendeu? Então, só estou citando para você ter cuidado aí com esse negócio de internet. Agora, o que é que acontece? A pessoa tem que conhecer a Escritura, muito, não é pouco não, como a liderança de Israel conhecia. Tem que também ter tido experiência com o Espírito Santo, como eles tiveram, tá? Eles não tinham experiência? Claro que tinham. Quer um exemplo que eles tinham experiência com o Espírito Santo? Quando o Caifás dá a sentença e rasga e diz que e tal, começa a dar aquela sentença e diz assim mesmo: e sendo sumo sacerdote naquele ano, o Espírito Santo usou ele para profetizar aquilo na vida de Jesus. O próprio texto parece que é o Evangelho de Lucas, que diz que o Espírito Santo tomou a liderança para profetizar aquilo na vida de Jesus. Então quer dizer, não era... Rapaz, deixa eu pegar aqui o texto, que eu sou... Deixa eu ver aqui o texto aqui, que eu acho interessante. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao diabo uma obra que é realizada pelo Espírito Santo. Você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Porque você pode se complicar na vida e na morte, tá? Jesus disse que esse camarada que comete tal transgressão, ele é réu de pecado eterno. Mas esse não é o único pecado imperdoável, tá, pastor pastor Manuel? Isso. Tá? Esse não é o único pecado imperdoável, que é a blasfêmia do Espírito Santo. Existe um outro pecado também contra o Espírito Santo. Você sabe qual é? Imperdoável, além da blasfêmia. Qual é, guerreiro? É o pecado de apostasia. O que é apostasia? É o pecado do abandono consciente e premeditado da fé. É você abandonar e rejeitar conscientemente tudo que o Espírito Santo, através do Cristo Salvador e do poder miraculoso do Evangelho, fez na sua vida, e você apostatar da fé, né? Então esse é o tipo de pecado que a Epístola aos Hebreus chama daqueles que resistem o Espírito Santo. São os apóstatas. Eles resistem o Espírito Santo. Então esse é outro pecado, tá? Quando alguém me perguntar, blasfêmia do Espírito Santo é o único pecado na Bíblia que não tem perdão. Não, pecado de apostasia. Não confunda o pecado de apostasia. O irmãozinho que aceitou Jesus, está com 2, 3 dias na igreja e voltou a tomar cachaça, foi pro mundo, caiu no chavex, foi dançar forró e endoidou.
Pode esquecer que... Virou o cavalo do vingador. É cavalo do vingador, né? Pode esquecer que isso aí não é apostasia não, irmão, tá? Meia-noite chama no mundo meu louro. É, porque muita gente confunde apostasia com o irmãozinho que se desviou, que estava com uns 2, 3 dias na igreja. Não, isso não é apostasia não, pessoal. Apostasia é um negócio muito grave, muito sério. Olha só, gente, vamos aqui fazer o registro da nossa audiência, pastor Rafael Rocha. Deus continue lhe abençoando. Nosso irmão Júnior Shaddai escrevendo aqui para todos vocês. Eu acredito que essa pergunta já foi feita. Eduardo, ele pergunta, tá bom? Vamos lá para a pergunta. Vamos lá. O Espírito Santo agiu no período interbíblico? Claro que sim. O Espírito Santo nunca deixou de atuar em toda a história da humanidade. Agora, o fato desse período de supostos 400 anos, isso aí está errado também, tá, pastor Manuel? Chama 400 anos de silêncio, tá? De silêncio profético. Eu vou dar um... Se você disser que não é verdade, você está jogando aí uma história de que a gente está ouvindo aí há muito tempo, nesse silêncio de 400 anos. Existiu ou não, professor? Olha, você sabe quem quebrou nesse período intertestamentário, esse período de suposto silêncio profético, nesse período, quem foi o profeta desse período? João Batista. João Batista, ele é o último representante da lei dos profetas no período intertestamentário. O Espírito de Deus. E outra coisa, o fato dele não ter escrito nenhuma obra, por exemplo, talvez diga, não, mas João Batista não serve. Por quê? Porque não foi escrito nesse período de 400 de suposto silêncio de Deus, nenhum texto que se tornou canônico inserido nas Escrituras. Mas João Batista é considerado, pode analisar os grandes, pergunte para os grandes teólogos do Brasil. João Batista é considerado o profeta de Deus do período intertestamentário, unanimemente todos vão dizer que é. Porque ele é o último representante da lei dos profetas, só depois vem Cristo, trazendo a mensagem do reino e anunciando o evangelho poderoso de salvação. Ô glória. É isso aí, Bragança, presente no programa Jesus para Todos, pastor Rafael Rocha. Ele que é morador de Bragança e tem desenvolvido um trabalho de alta qualidade aí na área dos debates. Desculpa, debatendo aí com os maiores teólogos do Brasil, tá bom, gente? Então a gente já está caminhando para o final. Pastor Rafael Rocha, mas está um bate-papo muito gostoso, as pessoas estão acompanhando em casa e é muito bom poder falar de Deus, no especial desse ser tão maravilhoso que é o Espírito Santo. Muitas perguntas para ser feitas, pastor Rafael Rocha, e eu lhe pergunto se a gente de fato vai ver o Espírito Santo lá no céu. Calma só um momento. Só um momento, e quando eu mando um abraço para o nosso querido Eduardo da Big Loja, tá bom? Nosso parceiro maravilhoso é Big porque é grande. Mais uma vez quero mandar um abraço para o seu Adailton, que é o proprietário da empresa O Mais Barato. E assim a gente vai abraçando toda essa turma boa aí que faz parte desse programa. Pastor, a última pergunta para nós encerrarmos. Pode mandar? Pode mandar. Muito bem, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Certo. Nós, duas perguntas. Nós vamos ver os três separados no céu, né? Ou vamos ver só o Pai que representa os três, tá bom? Pergunta complicada para fazer, entre aspas, porque eu faço a pergunta, eu sei que você entende. Certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos ver eles separados, nós vamos conhecer. Aqui está a pergunta. Beleza. Primeira coisa que eu... Calma só um minutinho, estou ajeitando a live aqui que travou de novo. Voltou? Voltou. Nós. Alô, alô, Bragança. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, nossos teólogos. Olha só essa pergunta. Vou voltar de novo. Certo. Pai, Filho e Espírito Santo. O trono do Pai. O trono do Filho que está à direita de Deus. Aonde é que está o Espírito Santo e se nós vamos vê-lo lá no céu? Ponto. Certo. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é o seguinte. O Deus Pai Todo-Poderoso, a primeira
essa questão de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, ela é perigosa também. Isso. Porque parece que coloca um inferior ao outro, ou um subordinado ao outro. Não, os três são um em essência divina, e são um em essência divina, mas são três em personalidade. Então Deus Pai não tem corpo, viu, pastor Manuel? Sim. Ele não tem corpo. Deus Pai Todo-Poderoso, ele não tem corpo. Primeiro, quando Jesus vai falar com a mulher samaritana em João, olha como é que Jesus apresenta a Deus. Deus é espírito. Deus, ele não tem um espírito. Muito bem. Uma coisa é ter, nós temos um espírito. E nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um corpo que tem um espírito. Deus não, ele não tem um corpo, ele é espírito. Primeiro ponto, ele não tem corpo. Segundo, ele disse para Moisés que nenhum homem veria, tá chiando aí, tá chiando muito. Fala agora. Ele disse que nenhum homem veria a sua face e viveria. Terceiro, a carta de Paulo a Timóteo diz que Deus habita numa luz inacessível. Como é que a gente faz com isso? Sim. Primeiro, Deus é espírito, não tem corpo. Estou falando do Pai. Sim. Segundo, nenhum homem pode vê-lo. Terceiro, ele habita numa luz inacessível. Muito bem. Então, é muito interessante essa questão. Agora, o fato de Isaías 6 ter visto o Senhor no alto e sublime trono e viu sobre ele serafins, beleza. Mas aí, qual era a descrição física que a Bíblia não registra na visão de Isaías do corpo do Pai? Ele só sabia que tinha alguém lá no trono, mas ele não descreveu fisicamente aquela pessoa. Isso que eu acho interessante no texto hebraico de Isaías 6. Outra questão. O Espírito Santo também, como Deus Pai, ele não tem corpo, ele é incorpóreo. Ele, na verdade, nunca, de uma certa forma, foi visto por ninguém, o Espírito Santo. Não existe um registro na Escritura que diz: eu vi o Espírito Santo. Nem na terra, nem no céu. Ninguém nunca viu o Espírito Santo. Não tem um texto bíblico que diz para isso. E outra, uma coisa que se sabe é que o Espírito, apesar de ser incorpóreo, mas ele é um Espírito pessoal, porque Jesus envia ele como um outro consolador. Existem duas palavras gregas para outros, né? Tem a palavra grega héteros, que é um outro diferente de mim, e existe a palavra grega allos, que é outro semelhante a mim. Então, esse pronome outros que tem lá, ele tem a ver com allos, é outro semelhante a mim, da minha mesma natureza, ele tem do que é meu, ele recebeu do que é meu. Jesus fala isso muitas vezes. Então, Paulo, quando disse lá em 1 Coríntios o seguinte: agora conhecemos em parte, né? Então, nós o conheceremos como também sou conhecido, e o veremos face a face. Ali tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus. Agora, interessante também saber é que existe aquele que está sentado no trono. Agora, olha como é interessante. O Apocalipse diz que existe aquele, olha o pronome demonstrativo, aquele, né? Pronome, na verdade, o pronome também pessoal, né? Então, aquele que está sentado no trono e é o Cordeiro. O Cordeiro tem corpo, mas aquele que está sentado no trono, qual é o corpo dele? Aí quando tu vai para Apocalipse 4, vamos lá. Olha Apocalipse capítulo 4. Isso aí, o Brasil quer saber aonde é que o senhor quer chegar aí com essa introdução, né? Com essa explicação. Bora lá. Vamos lá. Apocalipse 4. Vamos lá, Apocalipse 4. Vamos aqui ver se a gente também vai ver o Pai. Será? Será que a gente vai ver um corpo no trono? Será? Pai, né? O Pai, estou falando Filho. do Filho. E agora a pergunta é o Espírito Santo. Certo. O senhor tem preciosos 7 minutos. Não, eu vou tentar resolver em menos tempo. Vamos lá. A pergunta é o Espírito Santo, porque estamos estudando agora sobre o Espírito Santo na escola dominical, tá bom? E tem lá uma Vamos lá. doutrina. Olha Apocalipse capítulo 4. Vamos falar do Pai. Porque tem gente que acha que o Espírito Santo e o Pai são separados. Não.
Apocalipse 4, verso 1 diz assim: depois... Muito bem, licença, aqui que está a questão. Se eles estão separados do Não, céu. não, não. Ali, meu amigo, é o estado de unidade plena. Né? Isso. Estado de unidade plena. Então, depois dessas coisas, olhei, Apocalipse 4. E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, e falava comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessa. Sabe onde é que João foi, meu amigo? Sim. No céu. Sobe para aqui, ele foi arrebatado em espírito para o céu. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante... Apocalipse o quê? Apocalipse 4, agora no verso 3. E esse que se acha assentado... Quem está vendo? João no céu arrebatado. Vamos lá, a pergunta é: veremos o Espírito Santo no céu? João está olhando o céu pelo lado de dentro agora. E não tem ninguém para dizer como é lá, senão o cara que foi arrebatado até lá e voltou para contar a história. Então vamos lá, 3 diz assim: e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônia, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto de esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado nele 24 anciões vestidos de branco, cujas cabeças, agora aparece a cabeça, quer dizer, é uma coisa interessante que os 24 anciãos têm corpo, tá? Agora, do trono, no verso 5, olha aí, capítulo 4, verso 5 de Apocalipse: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ô, glória! Isso. E aí, meu amigo? 7 Espíritos de Deus. Pastor Rafael, que espíritos são esses? 7 Espíritos de Deus? Esses 7 Espíritos de Deus, para você entender melhor, Então João viu. João viu. Tá? Seria o Espírito Santo. Vamos lá, Brasil. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. Isso. E a forma dele é praticamente uma forma que não se pode descrever no versículo 5. Diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões diante do trono, e ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, deixa eu explicar uma coisa. Então essa ideia de uma irmã que ela vai chegar no céu e ela quer abraçar o Espírito Santo, se de fato ela quer fazer Isso aí é uma mentalidade apaixonada dos pentecostais, né? Eu sou pentecostal, mas não um pentecostal surtado, tá? Se de fato ela quer fazer isso, ela tem que abraçar o próprio Deus. Ela estaria abraçando Cristo, a promessa da igreja é ela se encontrar com Cristo. Sabe qual é o problema? A galera deixa de ler a Escritura e saber qual é a esperança e a promessa da igreja. A promessa da igreja não é ver o Espírito Santo, rapaz. A promessa da igreja é ver Cristo. O Espírito Santo estará no crente para o arrebatamento, tá? Olha, o Espírito Santo vai ressuscitar o crente morto, Romanos 8. O Espírito Santo vai participar da glorificação do corpo dos salvos. O Espírito Santo vai estar nos corpos glorificados daqueles que estarão com Cristo para sempre. Para quê? Para que a igreja veja Cristo como de fato Ele é. Então a promessa e a esperança da igreja nunca foi ver o Espírito Santo no céu. A promessa e a esperança da igreja é ver Cristo Jesus, nosso Senhor, porque tanto o Espírito está em Cristo quando estará naqueles que estarão vendo Cristo face a face. O Espírito, ele não tem forma, ele não tem corpo, ele habita naqueles que de fato estão sobre o seu total, completo domínio. Agora, uma coisa interessante que 1 João 5,7 diz que o Espírito Santo está no céu. Mas como ele é onipresente, ele também está na terra. Por que ninguém vê o Espírito Santo na terra? A pergunta que não quer calar. Muito bem. Para que o crente... Vai encerrarmos. Vai encerrar. Vamos lá, isso aqui é uma reflexão teológica gostosa, interessante. Para gerar uma pérola. Beleza. Tá todo mundo querendo morrer e encontrar o Espírito Santo no céu. Mas a pergunta que não quer calar: o Espírito Santo está na terra.
Por que que ninguém consegue ver o Espírito Santo aqui? Por quê? Se você não consegue ver o Espírito Santo em vida, eu tenho certeza que você não verá depois de morto. Porque o Espírito não tem corpo. Esse é o problema. Nem com o corpo glorificado. Nem com o corpo glorificado você não verá um ser que não tem corpo. Espírito Santo, o Espírito Santo e o Deus Pai Você quer dizer que Jesus tem corpo e Deus tem corpo. Não, a questão toda é o seguinte, uma vez Filipe ele teve esse mesmo questionamento que tem as pessoas. Senhor Jesus, mostra-nos o Pai que basta. Olha, ele queria ver o Pai. O Filipe queria ver o Pai. Só que o Pai é Espírito, que é o que Jesus está dizendo dentro do capítulo 4 de João. Aí Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. Oh, glória. Essa foi o checkmate. Essa foi para ser feliz. Agora 1 João 5,7. Essa foi para dar boa noite para o povo agora. Foi. Agora 1 João 5,7 diz assim. Veja bem. E estes, versículo 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E estes 3 são um. Essa é a famosa coma joanina. Né? Então os 3 dão testemunho lá em cima, meu amigo. Estarão lá. Só que para quem quer ver Deus, Jesus vai bastar. Para quem quer ver o Espírito Santo, Jesus vai ter que bastar. E ele me basta. Para mim me basta. Eu vendo Cristo, meu amigo, meu Salvador que me tirou das bebidas, das drogas, prostituições, das lamas, e me colocou na sua infinita graça e misericórdia, na sua presença, e por mais graça e misericórdia ainda me fez servindo o rebanho do Senhor na terra. Para mim está tudo certo. 23 horas e 57 minutos na cidade maravilhosa de Bragança. Para quem quer encontrar o pastor Rafael, suas redes sociais são... Você entra lá no meu canal do YouTube, Professor Pastor Rafael Rocha. São 200 vídeos de conteúdo acadêmico. Aqui está um diálogo legal, gostoso, interessante, mais de uma perspectiva devocional. Mas lá eu falo de hebraico, de grego, de exegese, de teologia. Mas aí lá você vai ver profundidade acadêmica no meu canal, beleza? São mais de 200 vídeos no canal do YouTube, se inscreva lá. Entra também se quiser me acompanhar pelo Facebook, Rafael Rocha no meu Facebook e Mário Campelo lá na minha página do Instagram. O meu contato para quem quer, porventura, me levar na sua igreja, né, para fazer uma conferência, seja de, por exemplo, um curso de língua hebraica e cultura judaica. Você quer estudar isso na sua igreja? Entre em contato com o telefone que eu vou dar agora. Você quer fazer um curso de grego do Novo Testamento? Você quer conhecer mais o grego e a cultura helênica do mundo greco-romano? Me convide. Você quer uma aula de exegese? Quer fazer uma abordagem teológica? Uma conferência, um simpósio, um seminário? O meu número é o DDD do Estado do Pará, 91 9 8078 5919. Repito, 9 na frente, 8078 5919. E estamos juntos e misturados. Pneumatologia pura no programa Jesus para Todos com um dos maiores teólogos do Brasil, tá bom? A gente vai se despedindo, dizendo para todos vocês que quem desiste não merece ser lembrado. Acredite em você mesmo, porque na escuridão até a sombra nos abandona, pastor Rafael. É verdade, é verdade. Não, se o cara não acreditar nele mesmo, ele está despachado. Então vamos dar uma boa noite para o povo. Amanhã eu aguardo vocês aqui a partir das 10 horas. Meu muito obrigado. Graça e paz a todos, uma boa noite. Valeu, galera. Obrigado. Meu muito obrigado ao Senhor Jesus Cristo e ao proprietário da rádio, o senhor Gerson Pérez, que está nos dando a oportunidade de poder evangelizar Bragança. Um forte abraço para todos vocês. Fica aqui um abraço do guerreiro e amanhã estamos aqui, se Deus assim nos permitir. Boa noite, Bragança.